Bom, nesse vídeo aqui eu vou contar a segunda história, tá? Em que o Espírito Santo veio de maneira forte sobre mim, tá? Ok? Hoje é dia 3 de outubro de 2021, tá? Aí eu expliquei pra você no primeiro vídeo da série, tá? Que eu entrei no grupo jovem no dia do tal do aniversário do grupo jovem, que eu acredito que é hoje, dia 3 de outubro de 2021, tá? No caso eu entrei foi em 2001, tá? Ok? Outubro, 3 de outubro de 2001, né? São 20 anos, tá? Ok? E eu vou contar mais uma história, tá? Em que o Espírito Santo veio de uma maneira forte sobre mim, tá? São histórias simples, tá? Mas são, assim, interessantes, tá? Ok? Vamos lá. Todas essas três situações aconteceram pelo período de abril, tá? De abril até julho de 2003, tá? Pelo período de abril a julho de 2003. No caso, a primeira história que eu contei aconteceu em abril, de abril para maio, tá? De 2003. Esta situação aconteceu pelo período de depois de maio, tá? Até julho. Maio, julho, tá? Entre esses 2 meses aconteceu essa segunda situação. O que aconteceu? Ia acontecer uma festa lá no grupo jovem, tá? Uma festa de final de semana que eles organizaram. De vez em quando tinha uma festa de final de semana lá organizada pelo grupo. E aí era como se fosse uma festa que vinha outras igrejas ali, enchia de pessoas ali. E aí eles faziam algumas coisas lá, como se fosse uma vigília, mas da tarde até a noite, assim, mais ou menos. Aí acabava de noite, tá? Uma festa assim. Aí, ó Deus, toda vez que eu fizer citação de alguma coisa e encostarem o cu no meu olho para roubar o que é meu, seja pedaços de carne de quem roubar decepado em nome de Jesus. Você fala para todo mundo, tá? Quando você fala assim, ó, eu fiz parte de um grupo jovem e aquele grupo jovem vai roubar tudo que é seu, como se fosse deles, tá? Você fala para todo mundo, tá? Ok? Você viu um grupo jovem roubando o que é meu? Tá? Outra coisa também, tá? Já falei várias coisas, tá? O direito, veja vídeos aí falando, tá? Sobre espólio, para você entender. Quando você diz assim, ó, eu pertencia a um grupo, presta atenção, eu pertencia a um grupo jovem, e aquele grupo jovem ali vai roubar tudo de você. Eles vão roubar tudo que é seu, como se fosse deles. É como se fosse deles tudo, tá? Aí se você diz assim, não, esse grupo não tá te roubando não. Existe uma influência de crime organizado por trás desse grupo aí. Esse crime organizado vai roubar tudo que é seu por causa desse grupo jovem aí, porque eles têm influência do crime organizado para entregar o que é seu para bandido. Vão roubar tudo que é seu. Dentre outras situações, tá? Ok? Então é isso daí, você fala para todo mundo, tá? Então por isso que eu falei para você que o seu principal inimigo é a calúnia de plágio. Calúnia de plágio é o principal inimigo seu, tá? Ok? Você vai ser muito quando você nunca roubar nada de ninguém e quando você produzir muitas coisas que sejam suas, você vai ser muito caluniado de plágio, como eu sou aí, uma conspiração de 20 anos de calúnia de plágio, tá? Ok? Preste atenção. Aí nesse grupo aí eu era sempre tratado como se fosse a escória do grupo, tá? Eu era o último dos últimos. Tá? Você pega os últimos do grupo, os últimos, quem são os últimos? Eu estava atrás dos últimos, eu era a pessoa mais última mesmo do grupo, tá? Eu era que nem o rei Davi, que nem José, tá? Okay? Que nem os profetas, tá? No meio dele. Preste atenção. Aí o que aconteceu? Por isso que eu falei aqui que eles vão roubar tudo de você. Por isso que o perigo que é, se você provavelmente foi um líder no meio de um grupo desse, você sai, vão roubar tudo que é seu, tá? E o crime organizado que está por trás deles vão roubar, que é o direito desses bandidos roubarem o que é seu. Mas isso não faz sentido, não faz sentido, absolutamente não faz sentido. Com certeza que não faz. Né? O objetivo deles é darem um sentido para isso daí. Você esteve lá, eles têm que roubar o que é seu. Ok? Tá, para isso que tá Freud aí, anos e anos Freud aí ensinando para você isso daí. Ok? Eu tô te avisando. Ok?
De acordo com Freud, eles têm todo o direito de roubar tudo que é seu, tá? Preste atenção, vamos continuar. Agora, eu vou falar para você o seguinte. Poxa, Jorge, mas esse... Outra situação, tá? Pra gente começar aqui, vamos lá. Tudo que eu falo para você é muito importante. Poxa, Jorge, mas esse grupo de crime organizado não faz parte desse grupo e não tem nem conexão com eles. Interessante essa situação. Eles são da esquerda, vamos esqueça a questão política, mas imagine que eles estão do lado A e esses bandidos estão do lado B. Como é que eles vão roubar você por causa desse grupo? Sim, mas se você esteve nesse grupo, logo tudo que é seu é desse grupo aí. Não, mas isso não é verdade. Eu não falei calúnia de plágio? Se você esteve nesse grupo, tudo que é seu é desse grupo, não é? De acordo com Freud, tá? Logo, não é seu. Se não é seu, bandido que é do lado B pode roubar. É assim que funciona a doutrina do roubo de conhecimento. Se você é um ladrão, mesmo não sendo calúnia, tá? Calúnia. Se você é um ladrão pode roubar você. É isso daí, tá? Fala para todo mundo, tá? São os 3 esquemas de espólio que funcionam, tá? Fala para todo mundo isso daí. Ok? Isso daí que eu sou vítima há mais de 20 anos, tá? E você também. Sim, você é vítima até há 50 anos, há muito mais tempo, tá? Você, na verdade, é vítima disso desde que nasceu. Você só não sabe que está sendo vítima, ok? Vamos continuar. Vamos lá, vamos continuar. Aí o que aconteceu? Eu estava na casa de uma pessoa. Então, na sexta-feira, tá? Na sexta-feira, eu fui na casa de uma pessoa participar de uma oração. Aí eu participei com essa pessoa na sexta-feira. Aí eu dormi na casa dessa pessoa, nessa sexta-feira. Dormi na casa dessa pessoa aí. Quando terminou a oração, eu fiquei na casa dessa pessoa. Quando chegou no sábado, eu já estava me despedindo para sair, mas quando eu coloquei o pé para sair assim, a pessoa que estava comigo ali, eu percebi que essa pessoa queria que eu ficasse com ela. Aí eu falei assim, você quer que eu fique aqui com você hoje? Ela falou, pode ficar, fica comigo. Aí eu percebi que ela queria que eu ficasse com ela, eu fiquei com ela durante aquele período de sábado ali. Eu fiquei aquela tarde toda ali. O que aconteceu? Eu acho que eu fiquei até de noite. Eu fiquei aquele dia ali. É porque teve 2 situações parecidas com isso daí. Então eu acredito que eu fiquei ali, tá? Quando chegou naquele dia ali, quando chegou de tarde, veio a tal da pessoa e eu me preparei para ir para a festa do Grupo Jovem, que era no sábado, tá? É porque teve 2 situações muito parecidas, tá? Teve um dia que eu fiquei, tá? Teve um dia que eu fiquei de uma sexta para um sábado, tá? E aí veio até o domingo, tá? Ou seja, eu fiquei 3 dias lá. Então acredito que foi essa a situação, tá? Ou talvez foi outra, tá? Mas a situação é que foram 3 dias que eu fiquei, tá? Outra coisa também, tá? Freud, tá? Mais coisa de Freud. Fala, Jorge, revela as fraudes de Freud. Quando você diz assim, olha, eu não tenho certeza a respeito disso. Tudo que você fala é mentira, tá? De acordo com Freud, olha, eu não tenho bem certeza se isso aconteceu. Tudo que você fala é um monte de mentira, tá? Ok? Fala para todo mundo, tá? Por isso que eu falei, acaba com essa merda, tô te falando. Quando você fala assim, não tenho certeza, tudo que você fala é mentira. Não se dê crédito a nada que você fala. Okay. E quando você diz assim, eu tenho muita certeza, outra coisa também, tá? Fala para todo mundo. Eu tenho muita certeza a respeito disso. O idiota afirma, o sábio duvida e o cagalhão diz que é assim, é isso daí, tá? É Freud, tá? Por isso que eu tô falando, tá? Conservadorismo e esquerdismo, Freud, tá? Isso aí é que manda, tá? Então é isso daí, tá? Aconteceu de uma sexta para um sábado. No sábado era a festa, aí eu fui na festa, participei da festa, tudo mais e tal, e fiquei ainda para o domingo. Eu pernoitei, acho que eu fiquei na igreja lá, dormi lá na igreja e fiquei para o domingo, tá? Quando chegou no domingo, eu participei e fui embora. Olha, vou falar aqui pra você. Agora que eu tô me lembrando da outra situação, presta atenção. Teve uma situação em que eu fiquei, da sexta foi essa que aconteceu, tá? Mas não foi essa daí não, tá? Mas faz parte do vídeo, então vamos lá. Eu fiquei de uma sexta na casa dessa moça, tá? E depois fiquei pro sábado, tá? Fiquei pro sábado e aí, no caso, encerrei no domingo. Eu fiquei e pernoitei. Essa tal dessa situação que aconteceu
Eu acredito que foi de uma quinta para uma sexta. Foi de uma quinta para uma sexta, isso. Isso, foi isso daí mesmo. Eu estive na casa dessa pessoa na quinta, tá? Na quinta-feira, tá? E aí, provavelmente foi essa situação mesmo. Eu fiquei na casa dela, quando deu a hora de ir embora, ela percebi que ela queria que eu ficasse com ela. Ela queria que eu ficasse. Aí eu fiquei com ela até a sexta-feira. Quando chegou a sexta-feira, o tal do indivíduo ia na igreja, que ia lá na casa dela, ia na igreja. Eu fui junto com ele para a igreja. Aí eu fui para poder eu ir embora. Aí eu fui na igreja. Nesse dia, eu falei assim, olha, falei para essa pessoa que foi comigo, eu falei assim, olha, você vai fazer aquela oração que vocês estavam organizando aqui, eles estavam organizando uma oração durante uma das reuniões que tinha ali, né, às 6 horas tinha uma determinada reunião da igreja mesmo, aí quando terminava a parte da mensagem, eles estavam subindo para fazer uma oração dentro de uma sala, eles estavam contando isso para mim durante um período de tempo, tá? Okay? Qualquer coisa que falarem diferente do que eu falei é tudo mentira, tá? Estou encostando a prática de magia negra da calúnia no meu olho, tá? Aí o que acontece? Aí eu falei assim, você vai fazer aquela oração, não esquece da tal da oração, a gente fazer oração na sala, que nem vocês disseram que estavam fazendo, não. Aí tá bom. Então eu fiquei da quinta para sexta, e aí eu fui para tal da oração com eles. Aí quando deu o intervalo, terminou a tal da mensagem do líder da igreja, aí, vou lá para cima para fazer oração. Aí eu fui junto com esse indivíduo. Tava eu e mais 3 pessoas ali dentro da sala. Todas essas pessoas, tava eu e mais 3 pessoas ali na sala. Aí, considerando toda essa maratona que eu fazia para buscar a Deus, tá? De 1, 2, 3 dias, um dia, eu tava tão cansado. Aí eu falei assim, presta atenção, ele tava orando, ó Deus, assim e assim, começou a orar. O pessoal ali orando, eram 3 cabeças ali junto comigo, eu era o 4. Aí eu falei assim, ó Deus, eu falei assim, no meio da oração eu falei assim, ó Deus, eu tenho buscado o Senhor que nem Jacó. Quando eu falei Jacó, na mesma hora que eu falei Jacó, eu senti aquela mão quente de novo na minha cabeça assim, ó. Quando eu falei Jacó, a mão quente assim na minha cabeça assim, aí eu senti que um portal se abriu de cima para baixo assim, sobre mim assim, aí o meu corpo ficou todo aquecido assim, e aí eu comecei a pular igual um maluco. Comecei a pular igual um maluco, não parei mais, mas não parei mais, tá? Fiquei pulando igual um maluco, tinha até uma mesa de passar atrás de mim, assim, que eu quase que eu caí por cima da mesa. Eu fiquei pulando igual um maluco, pulando, até que encerrou a reunião. Aí encerrou aquele grupinho de pessoas. Aí teve um indivíduo que ficou com os olhos bugalhados, que era um santarrãozinho de merda que tinha lá. Ele ficou com os olhos bugalhados assim. E aí, eles acharam estranho, entendeu? Sim, a outra pessoa também achou estranho. Mas o indivíduo que estava comigo, ele já sabia que esse tipo de coisa às vezes acontecia, de buscar a Deus e as pessoas terem reações assim, né? Aí foi isso. Então foi a segunda vez. Não foi tão forte, tá? Não foi tão forte quanto da outra vez, tá? Da outra vez eu ainda senti mais forte mesmo dentro de mim mesmo, assim. Dessa vez não foi tão forte, mas eu não parei de pular. Não parei, fiquei pulando igual uma mola pulando mesmo. Foi isso daí. Eu, na verdade, estava me sentindo muito mal nessa época aí, entendeu? A sensação, assim, por dentro de mim, assim, era muito ruim. Mas foi isso daí, entendeu? Porque quando eu falei isso, bandidos encostaram a boca no meu cu, tá? Eu quero falar pra você, tá? Outra conselho que eu quero dar pra você, tá? Os bons conselhos mesmo, é eu que tenho dado pra você, tá? Eu tô falando que os bons conselhos, tá? Quando você souber qualquer tipo de informação, qualquer coisa que proceda, tá? Afirmação sobre vida de outrem, tá? Principalmente associado à vida de outrem, que veio de espionagem, tá? E de indivíduos que praticam magia negra, você pode descartar isso daí, ó. Tudo mentira. Pode ter certeza que é só mentira, tá? E outra coisa também, eu já falei, tá? Que quando você diz que uma porra dessas é mentiroso, ele vai dizer que o mentiroso é você, tá?
Os bons ensinamentos só quem mostra para você sou eu. Já falei, um dos costumes desses boca de lambicus, tá? Se você disser que uma porra dessa é mentirosa, ele vai dizer que o mentiroso é você. Se você disser assim, ó, não dê ouvidos a uma porra dessa, ele vai dizer que não dê ouvido a você, tá? Fala isso pra todo mundo, tá? Então é isso daí, tá? O meu conselho é que quando uma porra dessa falar alguma coisa pra você, você já olha assim, lá vem merda, lá vem mentira, ok? Tá? E encostaram o cu no meu olho. Quando uma porra encosta o cu no seu olho, quando falarem assim do Jorge Rodrigues, ó, não dê ouvido a nada do que ele fala. Isso aí é problema seu, você não dê. Mas o que o Jorge Rodrigues fala é melhor do que você. Por exemplo, quando você vê um indivíduo falando assim, ó, não dê ouvido a nada que o Jorge Rodrigues fala, aí você também já pensa assim, tá fazendo merda. Ok? Ok? Quando se... Entendeu? Não dá ouvido a nada que o Jorge Rodrigues fala. Tá fazendo merda. E é de alta periculosidade. Ok? Então é isso daí que eu quero falar pra você, tá? Ok? Qualquer tipo de informação que saiu de cus que encosta no olho dos outros, lá vem merda. Lá vem mentira. Lá vem mentira, fraude, calúnia, emulação, assassinatos, conspirações, tramas de morte, avareza, vem tudo isso daí. Do Jorge Rodrigues nunca veio isso daí que eu falei, ok? E isso daí que fala, o que está em oposição contra o Jorge Rodrigues está aliado com esse bandido que está colocando música altão aqui quando eu comecei a falar, ok? Então é isso daí, tá? Essa foi a segunda historinha, tá? Em que eu senti o Espírito Santo bem forte. Ainda vou contar mais uma, tá?